Senhoras e senhores, eu avisei. Em 17 de janeiro deste ano, eu fui muito xingado quando eu falei que era uma burrice, era coisa de otário vender o Júnior Santos, não por causa do valor. O valor é muito alto, correto, beleza. Mas parcelado em 6, 7 vezes, quanto foi lá, era burrice. E para não dizer que eu tô falando aqui de oportunismo, tá aqui. Eu vou botar para vocês verem o trecho. Só um trechinho, um pedacinho, no resto do vídeo, depois de reagir aqui a Globo Esporte, etc. A gente volta nesse assunto aqui de Júnior Santos, tá? E eu vou mostrar para vocês quando eu avisei que o Botafogo levaria calote do Galo nessa venda parcelada do Júnior Santos, tá bom? Trecho de uma live que eu fiz aqui e fui xingado na época, tá? Fui xingado por muitos seguidores aqui que estavam no chat. Que eu falei que o Botafogo estava sendo otário, carioca malandrão, levando rasteira de mineiro. Olha aqui o trechinho, só um pedacinho, e no resto do vídeo vocês vão ver o resto, tá bom? Vamos lá. Escuta aí, rapaziada, escuta aí, 17 de janeiro, tá? 17 de janeiro eu dei papo. Cuiabá aciona Atlético na justiça por calote na venda do Daverson. Clube Mineiro deve mais de 4,5 milhões de reais ao Dourado, Clube Cuiabá, né? Que espera até hoje receber a primeira... Cara, meu irmão, meu Deus do céu, eles não receberam a primeira parcela. Nem a primeira parcela eles receberam, cara. O Atlético Mineiro comprou o Daverson do Cuiabá e não pagou nenhuma parcela, Botafogo. Como eu falei no meu último vídeo aí, tá no título do vídeo. Mané Garrincha, pelo visto Garrincha não foi o último Mané da história do Botafogo. Tá cheio de Mané no Botafogo. Meu amigo, minha amiga, o Galo não pagou nenhuma das parcelas, 4 parcelas que eles combinaram com o Cuiabá. Mesmo esquema que eles queriam no Botafogo, 4 parcelas. Não pagou nem a primeira. E olha, é um negócio de 4,5 milhões de reais. Não é um negócio de 50. Se os caras não pagaram um negocinho bunda de 4,5 milhões de reais, vocês acham que eles vão pagar as parcelas do Júnior Santos? Um acordo de quase 50 milhões de reais? Será que o Pedro vai ser titular no domingo, né? No clássico Flamengo e Botafogo, 6h30 da tarde, ao vivo no Premier. Gerson foi expulso, contra o Bahia tá fora. Clima no Botafogo melhorou, já são 3 vitórias seguidas. O time ainda tá sem a dupla de zaga titular, Bastos e Barbosa, né? E além deles, Savarino e Matheus Martins também ainda não jogam contra o Flamengo. O Botafogo que tem boas lembranças recentes nesse clássico no Brasileirão. Lembrar que ano passado foram 2 jogos, 2 vitórias do Botafogo, inclusive com direito a um 4-1 no Nilton, né? Falando em Botafogo, hoje Nilton Santos completaria 100 anos, bicampeão do mundo, ídolo máximo do Botafogo, um dos maiores da história do futebol. A gente organizou uma homenagem com ex-companheiros dele e o eterno camisa 6. Pode sentar aí. Fala comigo. Sim, aí, qual é o tema? Nilton Santos. Pô, brincadeira. Nilton Santos. Nilton Santos em uma palavra. Nilton Santos em uma palavra. Nilton Santos, 100 anos. Nilton Santos, 100 anos. Que saudade, né? 16 de maio de 1925. 16 de maio de 2025. 100 anos do nascimento de uma trajetória única. Eu sou Ilhéu, né? Filho de pescador. Só que o filho de peixe, Peixinho, não foi. Um destino diferente da família pobre, ele enxergou no serviço militar. Eu servia a aeronáutica, jogava no time dos oficiais. Do uniforme da aeronáutica para o uniforme alvinegro. O major me chamou do lado. Eu tenho um tio que é diretor social no Botafogo. Eu vou te levar para lá. Só 2 anos após virar profissional, foi convocado para uma Copa do Mundo. Será que era craque? Se o meu país tem,
milhões de jogadores. Eu não tenho nenhum parente na comissão técnica. Se ele me chamou, porque eu sou bom. Obrigado, Giva. No total, foram 4 Copas. Jogou em 3, venceu 2, 58 e 62. Foi muito bem nesses mundiais. Para mim, foi um dos maiores jogadores que nós tivemos. Um lateral que mudou o jogo. Foi o primeiro lateral que começou a avançar. Ele destruía, construía e finalizava, né? Além da seleção, a única camisa que vestiu foi a do Botafogo. O Botafogo é o Nilton Santos. 17 anos só num clube, né? Se você olhar para alguém que encarna um clube, seria Nilton Santos. Colecionou títulos, mas especialmente amigos, que o Globo Esporte reúne hoje, no dia do centenário. Uma turma que jogou e venceu com Nilton Santos. A gente preparou uma surpresa. Vamos lá? Eles nunca viram essas imagens. Aliás, quase ninguém viu. Um material raro, gravado há 52 anos e ainda inédito na televisão. Nilton Santos fazia sua despedida e recebia merecida homenagem. O último jogo de Nilton Santos, captado pelo Canal 100. Dia 13 de 2 de 64. Despedida dele, ele não falou pra ninguém. Você estava no jogo da despedida? Eu sei, já jogando com ele. Jairzinho, o desbravador de defesas, era todo ímpeto. Onde você estava? Na lateral direita do Botafogo, cruzando pro Roberto fazer o gol de 1-0. E veio o lance fatal. Quem fez o gol? Eu não me recordo direito. Foi um cruzamento do Moura. Ah, foi eu que fiz o gol? Tá vendo? Tem coisa que a gente esquece. Com a despedida dele com o meu gol, eu digo, tô feito. Botafoguenses tomaram conta da festa que o Mengo havia preparado. É ou não é? Piada de salão, Flamengo com esse time. Querer ser campeão. Mais de meio século depois, o reencontro com a memória. O último ato de Nilton Santos. Saudade, né, colegas? Mas é uma alegria tremenda, né? Esse, para mim, é um presente extraordinário. Obrigado, Nilton Santos. Um homem maior do que as 4 linhas. Maior do que as palavras. Gênio. Perfeição. Craque. Protetor. Maior. Botafogo. A enciclopédia. Pô, muito emocionante, legal. Ó, Botafogo 3, 2 pro Estudiantes. Que loucura, hein? Ô, Jorgito, dá pra dizer, já que é o grande jogo aí do Renato Paiva, né? Mais do que... Teve o Inter, né? Que foi 4-0. E mais do que ter jogado bem, era uma vitória que o Botafogo precisava. Porque tem resultados, tem jogos que você joga bem, mas não necessariamente você ganha. Né? E no caso de ontem, conseguiu as duas coisas. Né? Muitos ontem saíram do Nilton Santos vendo finalmente o dedo de Renato Paiva, né? E falaremos sobre isso mais especificamente aqui hoje. Precisava, porque por culpa própria, pelos seus próprios erros, pelo atraso do planejamento, o Botafogo chegou à penúltima rodada da primeira fase da Libertadores com o risco de ser eliminado dentro de casa. Então, ontem, o que se esperava era que o Botafogo tivesse a postura que teve. Agressiva desde o início, propositiva, com jogadores chamando a responsabilidade. Uma excelente partida do Arthur, não só pelo gol da vitória, mas por tudo que fez desde o primeiro tempo. Marlon Freitas, o próprio Juan, que apareceu, fez gol, chamou o jogo, pediu bola, é aquele mesmo. Que era Juan Seco, virou Juan Cruz agora. Formado no 15 depois do Santos. E RWAN, que é o Juan mais chique de todos os tempos. Então foi uma vitória da postura do Botafogo, da escalação do Paiva, novamente apostando em 2 atacantes. Tinha dado certo contra o Fluminense, aí vem a lesão do Savarino, que atrapalha um pouquinho o funcionamento disso. É a melhor atuação, porque o Ricardinho lembra do 4-0. A atuação contra o Fluminense foi muito boa, a goleada contra o Inter, excelente, mas eu só faço ali uma
pequena ressalva da desmobilização do Inter, com vários titulares fora, porque tem o jogo da vida hoje, inclusive, né? Um jogo muito importante contra o Nacional. A vitória com o cara bobo saiu nos acréscimos e ali, aí, se não faz o gol ali, tinha ido embora. Se você pegar os dois jogos, a vitória na Venezuela, o Botafogo jogou mal. Muito mal. A vitória, os dois jogos que o Botafogo fez em casa da Libertadores, o outro foi contra o cara bobo, que ele ganha na última bola lá do Patrick de Paulo, depois faz mais um gol, e o jogo de ontem. Assim, ontem o Botafogo jogou no mínimo umas 4 vezes mais do que ele jogou contra o cara bobo no outro jogo em casa, na Libertadores. Outro time, outra postura, outro comportamento, outra dinâmica, outro índice de acerto, outro nível de acerto dos jogadores. E uma vitória, aí você olha o 3-2, cara, não foi pra isso. Porque assim, o Estudiantes não teria feito o gol da vitória do Botafogo lá na Argentina se não fosse o frango do John. E não teria feito o gol ontem se não fosse o pênalti. O pênalti reabriu um jogo que estava definido. Um pênalti que não foi, né? Um pênalti que é uma vergonha, pra mim, né? muito duvidoso. Se você aí viu a imagem, tem certeza do toque do Gregory, certeza da intenção do Gregory, eu respeito, beleza, mas eu não tenho. Não, desculpa. Eu não marcaria. Ô, Jorge, ele tá ali até pra achar o companheiro. Eu não marcaria, eu acho um absurdo marcar, mas aí, com a regra de hoje, não tem uma margem? Não tem. Tem coisas que não tem margem. Porque ele vai meio descuidadão assim, olhando pra bola, claro. E olhando pra bola pra tentar proteger. E procurando o adversário pra justamente... Não, desculpa, não dá pra marcar o pênalti desse. Eu não marcaria. Não dá. Mas não tem elementos pra marcar? Esse que é o ponto, entendeu? Não tem. Não, mas não tem elemento. Se você quiser forçar a base, eu não marcaria. Mas aí, Mauro, vamos começar a achar pênalti tudo quanto é lance, cara. Não, esse que é o problema. Mas agora tem um detalhe. O apiteiro marcou no campo. Ele estava de frente pro lance. Ele viu todo. Né? Ele desculpa. O VAR não até por isso o VAR nessa questão, você viu, tal, aí discutível a intensidade. Eu não marcaria. E se fosse VAR, eu lamentaria muito, mas eu não chamaria o árbitro. E aqui fazer uma ressalva, né? A gente tem grandes narradores na casa, ótimos, espetaculares, mas um abraço pro meu amigo Hamilton Rodrigues. Narrou com vontade ontem. Sempre. Grande Hamilton. Grande Hamilton. Gigante também, hein? Grandes narradores mesmo, tem narrador muito alto, né? Impressionante, né? Ele é grandão. Muito alto, maravilhoso. E comentaristas muito baixos, né? Isso, entendeu? Comentaristas muito baixos. Exato, entendeu? Tá? Agora sim, o terceiro gol do Botafogo é o espetáculo, né? Lindo, golaço. O espetáculo, porque a matada de bola do Arthur é qualquer coisa que você fala assim, rapaz, que ele já matou dando come em 2, cara. E o goleirão tentou adivinhar o canto e se ferrou. Mas ele não tinha muito o que ele fazia, tinha que tentar adivinhar, né? Agora a vitória, Botafogo não está classificado, precisa do último jogo, né? Jogando em casa de novo com o apoio da torcida. É um jogo na terça-feira, inclusive, né? É uma terça-feira e os jogos dos grupos serão no mesmo horário, mas o Botafogo, de quase eliminado na rodada passada, na rodada anterior, ontem encaminhou a sua classificação. O botafoguês não é místico, não é supersticioso, não, mas agora, assim, se é para ter a segunda temporada do Botafogo, ainda pior, né? Mas é assim, no grupo agora acho que é mais complicado do que do ano passado. Mas assim, e tá o jogo contra o Inter, a ressalva feita pela situação do Colorado e tal, mas principalmente ontem olha, vou dizer que vai ser a mesma coisa, que vai repetir a mesma coisa, mas é legal. Agora, enfim, está começando a temporada do Botafogo. Dá pra dizer que o torcedor já tá em uma relação um pouco mais saudável com o Renato Paiva? O Jorge Igor? Ou não? O torcedor ainda tem as suas dúvidas? Porque, cara, algumas situações que você colocou, né, jogando com 2 atacantes, o Cuiabano aparecendo ali como se fosse um ala, e, cara, pisando muito na área, impressionante. Fez o gol na Venezuela. Como tem explorado o Botafogo e aparecendo uma boa surpresa, né, nessa temporada do Cuiabano como é jogador do Grêmio, não era? Sim. Comprado junto ao Grêmio. Assim, tem muita coisa ali do Renato Paiva também, cara. Tem, eu acho que ainda existe um pé atrás. Também acho. Existe uma desconfiança, pelo que eu percebo, nesse ambiente digital. Não tenho frequentado a arquibancada do Newton Santos, mas tenho visto que a torcida tem comentado, tem postado. Algumas atuações foram muito abaixo. Assim, os jogos que o Botafogo fez fora de casa na Libertadores, até o jogo que ele ganhou contra o Carabobo, foram atuações muito ruins. O desempenho do Paiva como visitante, o aproveitamento é baixíssimo. Em compensação, como mandante, ele tem aproveitamento de 90%. Ele ganhou quase tudo em casa. É uma coisa que ele precisa equilibrar, que ele precisa encontrar uma melhor performance fora de casa. Você ganha um campeonato de mata-mata só fazendo resultado em casa. Pois é, mas de pontos corridos você não consegue, né? Você vai ter que beliscar ponto fora. E ele tem beliscado poucos pontos fora. Ontem, ele mais uma vez acerta na escalação, na estratégia, mas, por exemplo, a torcida entendeu que houve uma demora para reagir ao gol do Estudiantes, as mudanças do técnico do Estudiantes. Ele tira um zagueiro, bota o atacante, vai para cima, a entrada do Natan, o Cuiabano cansado. Então, ainda não é uma relação
não sei se saudável é o termo, mas ainda não é uma relação tranquila. É uma relação de sobressaltos. Mas te convenceu a explicação do dedo? Ah, cara, já vamos entrar nesse assunto? Porque assim... Né? É subjetivo. Ele diz que... Tem ele explicando, né? Vamos ver. E aí depois a gente tenta... Que a gente vai ter que... Hoje a gente vai ter que acreditar, né? Vai ter que engolir, né? Porque... Bota aí, então, vai. Deixa eu escutar o Renato. Vamos ver se ele convence a gente aqui. Vamos engolir o dedo. Bem, antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, porque de facto anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Ah, mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho-me muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro, não é? Eu vou ser sincero. Pântano da internet, o lodo da internet é muito bom. Ele trouxe fatos, trouxe ali o estudo, né? O histórico, né? De não ter expulsão. Falou, eu comprei. Agora cara, sim, eu comprei. 14%. Eu não tinha visto ele falar, porque acabou o Botafogo, eu fui ver lá a NBA, né? Eu não tinha visto, eu tinha só lido. Me convenceu, mas ele só tem um erro gravíssimo aí. Ele deveria ter sido expulso, independente para quem que ele fez o gesto. Se é pro colega dele, se não é pro colega dele, porque é um gesto obsceno. Tinha muita gente lembrando daquela expulsão do Abel, né? Perfeito. Não só do Abel, como no Campeonato Brasileiro. Você comigo o jogo? Não foi no Paulista Português, não fui eu. Mas o cara que jogava na ponta fez a mesma coisa. Brincando. Na brincadeira ele foi expulso. Se a arbitragem tivesse visto ontem, ou até o próprio VAR, é chamar para ser expulso. Não interessa para quem é o gesto. O gesto é público, tá todo mundo vendo. Então ia ser a segunda expulsão dele, a primeira como treineiro de um time principal. Eu não sei se o VAR tinha essa imagem, porque essa imagem ela não foi captada pela transmissão oficial da Conmebol. Ela era uma imagem de uma câmera exclusiva da TV Globo que pegou. Então pode ser que o VAR não... Sim, não tenha visto. Mas se o quarto árbitro tivesse visto, ou o assistente, era expulsão. Porque inclusive até você perguntar para quem que você fez isso... Não, nem pode, né, Mauro? Porque aí é um gesto... Claro. Todo mundo tá vendo. Assim, eu não vi nenhum relato de pessoas que estavam no setor oeste inferior, de que havia ali um atrito com o Paiva, de que o xingamento foi para eles. Inclusive eu vi gente desmentindo, gente falando, eu tava no estádio e foi pro banco mesmo e tal. Não, e se tivesse ido pra torcida, nessa altura do campeonato, já tinha tido uma... Ia azedar o ambiente. Como ele destacou de novo, foi uma festa muito linda. Vocês falaram do Christian quando eu entrei aqui. O Christian fez uma dessa uma vez no Morumbi, não foi ele? Um gol contra o São Paulo? Foi com os dois, né? Semifinal do Paulista de 2009. Sim, foi em 2009. Depois ele, no 6x1 ele faz também. O Gabriel também fez um outro tipo de gesto. Não vamos ficar repetindo gestos também. Teve o Simeone também, não teve? O Simeone ele faz isso. Ronaldo. O Simeone faz isso. Depois teve a volta. O Simeone faz isso em primeira comunhão, provavelmente, né? Não teve o do Valdívia? Valdívia também? Não teve um do Valdívia?
Eu sei que tem chororô do Valdir. Já teve Pula Pirata no Brasil? Não teve? Lembra daquele joguinho Pula Pirata? Que você espetava a flechinha, naquela errado o pirata pulava. O Rodrigo, o zagueiro, fez Pula Pirata. Será que eu tô vendo? Na ponte, não foi? A produção não teve do Valdívia, não, Nicolas? Ponte Vitória, não. Acho que foi o jogo do rebaixamento da Ponte, última rodada. Ele é expulso. Ponte Vitória anos 80 e 70, você tinha muito... Não, você tinha muito banana. E era interessante, não era uma banana assim? Banana assim. Luiz Pereira, querido, uma das minhas próximas biografias, fazia várias. Os maiores zagueiros da história. Do Palmeiras, acho que o maior zagueiro. Disparado, o maior zagueiro do Palmeiras. E pra mim, do Atlético de Madrid, dá pra discutir o Portuguesa, São Bento, onde ele praticamente jogou. Era da banana, assim, a banana, eu diria que era quase que a banana era algo... Assim, era o que é hoje. Era uma feira. O dedo de hoje. Exato. Assim, mas assim, dedo é interessante. Esse tipo de gesto antigamente não era muito usual, não. É que hoje não tem havia câmeras, né? E não havia expulsão, mesmo a admoestação, cartão amarelo para gestos obscenos. Você conversa com... Eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com grandes ídolos do Santos, né? A gente se cruza toda hora em Santos. Os caras falam que isso aí que acontece hoje, na minha época era tapa na cara, era dedada, toda hora dedada, até porque cotovelada. Você não tinha o que você tem de recurso jogador hoje, da Libertadores com pedra na mão. Pedra. O Mário Souto andava com pedra na final de 81 contra o Cobreloa e Flamengo. E o Bilardo, treinador campeão do mundo de 86, grande volante de Estudiantes, ele andava com meu Deus, me fugiu. Estilete? Não, alfinete. Alfinete? Ele ficava cutucando o jogador. Mesmo. Ele jogador, no calção, ele ficava cutucando o cara. Eu acho que foi o Lima, saudade do seu Lima, que me contou que tinha um jogador no Santos, você não quis me dizer quem era, no dia de jogo não escovava o dente, irmão. Também tinha isso. O cara ia pra campo sem escovar o dente com aquele bafão. Unha grande, arranhava o cara. Eu não lembro quem foi. Essa aí já é um pouco mais pesada, acho talvez um pouco desnecessário. O Fera, antes de entrar em campo, dava aquele Júnior Barranquilha, não limpava. Pode ser. No meio do jogo passava a mão, marcava o atacante aqui, ó. Tinha jogador... Você duvida? Não. Tinha nessa linha também. E tinha também... Então, assim, isso aí não foi nada, tinha o Duílio, zagueiro campeoníssimo pelo Fluminense nos anos 80, o pai dele jogou no Curitiba, eles tinham jogado ensaiada, isso anos 40. Era escanteio, um dos jogadores do Curitiba pegava, e os gramados eram piores também, né? Pegava terra e jogava na cara do goleiro no escanteio. O cara subia. Disse ele que fez quase 10 gols assim, o goleiro não chegava lá. Então tá explicado. Aí Qual que é do Valdir? Não, do Valdir, não sei se é eliminação, colocou ganhando do Corinthians na Neoquímica Arena. Ele sai aqui, ó. Dos bagos. Ah, entendi. Não lembro disso. Você não lembrava disso, não? Não lembrava, não. O Locador também fazia esse negócio de bago. Você lembra porque o Valdir é um dos grandes ídolos, né? Cara, eu acho que no momento carente da história do Palmeiras, ele figurou sim. Ele figurou sim. Ele é sim. Marcos Assunção também acho. Nenhum. E tá aqui, Atlético Mineiro atrasa parcelas do pagamento ao Botafogo pela compra de Júnior Santos. O Atlético Mineiro está devendo ao Botafogo pela compra do atacante Júnior Santos, de acordo com a reportagem do GE, publicada quinta-feira, ontem. Há parcelas em atraso. A diretoria do Glorioso não comentou a situação. O otário tá com vergonha, né? O Galo tem pendência com outros clubes e já foi acionado no CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, pelo Corinthians sobre a venda do volante Fausto Vera e pelo Cuiabá sobre o Davidson. E eu citei o Davidson em 17 de janeiro, cara. Tinha matéria sobre o Davidson, o Cuiabá não recebeu nenhuma das parcelas. E eu citei, se eu sou um completo bosta no meu quartinho, no meu apartamento aqui fazendo live, consigo achar isso na internet, o CEO, o diretor de futebol, o que é que seja lá, o cara do... Quem é que seja, o cara das finanças, não consegue ver isso? É show de incompetência, cara, é show de incompetência. O Atlético Paranaense também já cobrou o Atlético Mineiro publicamente pela transação do atacante Coelho. A SAF do Galo deve publicar seu balanço financeiro essa sexta-feira, hoje. Júnior Santos foi vendido pelo Botafogo ao Atlético Mineiro em janeiro de 25 por 48 milhões, parcelados em, 5, quantas vezes, 6, 7, não sei. Primeiro puseram uma coisa, depois outra, fecharam a cor. Não sei se foi 5, 6, 7, 8 vezes, não sei. Sei que foi parcelado. Já é um erro parcelar porque, $1 milhão e pouco por semestre, pro Botafogo é dinheiro de pinga. Tu perde um jogador importante do time por causa de um dinheiro de pinga. Né, parcelado, né? O total é grande, mas a parcela é dinheiro de pinga.
não faz nenhuma diferença para você no orçamento na hora de trazer um jogador bom. Né? Faz falta um jogador bom no elenco, mas o dinheiro não repõe com ninguém à altura. Aí o Botafogo ainda vai, né, ainda vende parcelado para um cara com nome sujo no SPC Serasa. É maravilhoso isso. Mas eu avisei, né? E os que me disseram que eu tava falando besteira, tá aí, agora chupa, né? A gente chupa, né? Porque o Botafoguense chupa junto com o Botafogo. O Botafogo leva o calote, leva o golpe, é de otário, e a gente fica um cara de otário juntinho. Ah, o Júnior Santos machucou. Ah, o Júnior Santos não tá isso tudo. Não interessa. Hoje, por exemplo, cheio de desfalque. Você acha que o Júnior Santos não seria importante no elenco? Não seria um cara importante nesse elenco? Tu prefere Juan Cruz ou tu prefere Júnior Santos? Prefere Elias Manuel ou Júnior Santos? A pergunta é meramente, né? Não precisa de resposta. Ei, Botafogo! O otário da pista tem nome. É isso aí. Tirando daqui a botar lá. E pra mim, o mais agravante de todos. Estamos correndo um grande risco de levar um calote. Por quê? O Botafogo está cedendo, está indo para lá o jogador. Qual seria o retorno? O dinheiro. Primeiro ponto é que a venda passada já é ridícula por si só. Mesmo que o calote não venha, a gente vai receber, vamos lá, 8 milhões de dólares, né? Em 6 vezes, pelo que eu entendi. Porque o primeiro acordo lá atrás eram em 4 vezes por 2 anos, vamos dizer assim. Primeiro semestre de um ano, segundo semestre do outro. E por aí vai. 2 parcelas por ano. 4 parcelas em 2 anos, pagaria tudo. Agora eu vi que parcelou em 3 anos. Se for manter essa ideia de parcelar 2 pagamentos por ano, semestralmente, são 6 parcelas. É pouco mais de 1 milhão e... sei lá, é menos de 1,5 milhão por parcela. Que diferença 1,5 milhão de dólares faz pro Botafogo por semestre? Nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Então, mesmo que o pagamento seja feito religiosamente, corretamente, em dia, é ridículo vender em 6 vezes. Ou em 3 anos. Digamos que seja uma por ano. Em 3 anos, em 3 vezes, vai dar aí menos de 3 milhões de dólares por parcela. Então, também é ridículo. 2,5, entre 2,5 e 3 por parcela. Também é ridículo. Não faz muita diferença. Não vai pegar nenhum jogador brabo por esse valor. Não vai. Outra questão, ainda nesse ponto do parcelamento. A grande chance do calote. O Botafogo está negociando com um time que dá calote em geral. O Cuiabá estava aí acionando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no WhatsApp. Ver qual... Eu tirei print disso. Ver qual foi a página que eu vi isso. Eu vi um print de uma notícia onde o Cuiabano, né? O Cuiabano não, caraca, não é Cuiabano não. O Cuiabá, o Daverson. O Cuiabá tava cobrando, né? Aqui. Ó, a notícia. Vou ler pra vocês. Cuiabá aciona Atlético na justiça por calote na venda do Daverson. Clube Mineiro deve mais de 4,5 milhões de reais ao Dourado, Clube Cuiabá, né? Que espera até hoje receber a primeira... Cara, meu irmão, meu Deus do céu, eles não receberam a primeira parcela. Nem a primeira parcela eles receberam, cara. O Atlético Mineiro comprou o Daverson do Cuiabá e não pagou nenhuma parcela, Botafogo. Como eu falei no meu último vídeo aí, tá no título do vídeo. Mané Garrincha, pelo visto Garrincha não foi o último Mané da história do Botafogo. Tá cheio de Mané no Botafogo. Meu amigo, minha amiga, o Galo não pagou nenhuma das parcelas, 4 parcelas que eles combinaram com o Cuiabá. Mesmo esquema que eles queriam no Botafogo, 4 parcelas. Não pagou nem a primeira. E olha, é um negócio de 4,5 milhões de reais. Não é um negócio de 50. Se os caras não pagaram um negocinho bunda de 4,5 milhões de reais, vocês acham que eles vão pagar as parcelas do Júnior Santos? Um acordo de quase 50 milhões de reais? Sério que alguém aqui tem essa fé em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Curupira,
Saci Pererê, Cuca. Alguém acredita nisso? Em pleno 2025? Que o Galo vai pagar? Eu acho que não paga nem a primeira, tá? Gravem a tela aí e me cobrem. Eu acho que o Galo não paga nem a primeira parcela. Nem a primeira parcela. O jogador vai e o dinheiro não vem. Olha só, gente, não estamos no mundo de cor-de-rosa, o mundo de algodão doce, com banheiras de Nutella. Não é esse mundo que a gente vive. O Brasil é um país de clubes caloteiros. Outra notícia, o Galo já é uma SAF, tá? A SAF do Galo, ela já informou que a dívida aumentou desde que virou SAF. Agora a dívida é de 1,4 bilhão de reais. O Botafogo vendeu a prazo para um time que tá com nome no SPC Serasa. Eu acabei de emprestar 1 milhão de reais para um cara que tá com 15 milhões devendo no Serasa. Olha que beleza. Nome sujo no SPC. O cara vai me pagar? Meu irmão, quem tem 15 milhões devendo no Serasa, para ter 16 não custa. É tipo essa escala de problema que o Botafogo arrumou. 1 bilhão e 400, meu amigo. 1 bilhão e 400 de dívida. Você acha mesmo que o Galo tá preocupado com 50 milhões de reais? Bota aí, ó. Anota aí que eu pago mais tarde. E o Botafogo foi otário. Me desculpa, cara. Eu sou um paga-pau da SAF absurdo. Mas eu não sou otário. Eu não sou otário. O Botafogo foi otário. Esse é o principal ponto da minha crítica à venda do Júnior Santos. O Botafogo foi feito de otário. Carioca malandrão levando volta de mineiro. Carioca malandrão levando rasteira de mineiro, pô. Pelo amor de Deus. 15 anos de curso, aspira. O Galo não vai pagar nenhuma parcela. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Quem acredita, pô, parabéns. Parabéns. Né? Parabéns porque a fé, né, de vocês é inesgotável. Eu não acredito. Ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Seu do Fogão. Aqui em cima, LivePix. Aqui embaixo, o link do Instagram, link do nosso canal reserva, o link do nosso canal de React Torcedores. Ali em cima tem o nosso e-mail para contato. Mande aí propostas de parceria, de merchandising aqui pro nosso canal. Tamo junto sempre. Pode mandar que a gente responde. É o Pix também do canal. Mande aí contribuições para ajudar o canal a continuar vivo e trabalhando por vocês, para informar vocês o tempo todo. E 4 planos de membros, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Escolhe um aí que cabe no teu bolso. E ajude o canal, que tá sempre aqui, avisando vocês, muito antes dos outros, que o Botafogo vai ser feito de otário. Chegamos por aqui, tamo junto sempre. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!